Olá, sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Nós temos hoje, então, mais um encontro do Fórum de Perícias, um encontro sempre muito bom, né? Casa cheia, sem dúvida nenhuma, a nossa live que tem mais pessoas, é uma delícia. Então, sejam muito bem-vindos. Nós temos hoje dois especialistas. O primeiro, que já está aqui, vai falar com a gente agora, é José Roberto Alves. Ele é economista, consultor empresarial e especialista em recuperação judicial. E o José vai falar sobre recuperação judicial e falência. Quais são as principais ocorrências e os desdobramentos desse ano de 2023. Logo mais a gente vai ter o Pedro Afonso Gomes, que é o nosso presidente aqui do Corecon São Paulo, perito, economista. O Pedro ele é consultor especializado também em recuperação e reestruturação de empresa. Ele vai apresentar um workshop de economia e finanças, vai trazer para a gente um case bancário aqui, de recuperação de empresas e perícia em operações de crédito. O Pedro entra com a gente depois do José Roberto, às 18h30. Eu vou passar a palavra agora para o José Marcos, que é o nosso moderador, perito, economista, e que coordena esse fórum aí há tanto tempo. Eu queria aproveitar para dizer que a gente começou já a comemorar esse ano os 20 anos do Fórum de Perícias. A gente celebra essa data em abril de 2024, então a gente começou a comemorar antes. A gente vai passar o ano todo comemorando, então as nossas lives elas estão ainda mais especiais, porque esse grupo de trabalho comemora 20 anos, né? Não é brincadeira. Então, por favor, José, bem-vindo, boa noite, obrigada e parabéns por esses 20 anos. Obrigado, Denise. Obrigado a todos vocês pelo carinho, né, da presença. E hoje, né, como a Denise já comentou, nós temos aqui um assunto absolutamente em voga, né, cogente aí no mercado, a respeito das recuperações judiciais e falências aí, né? E nós temos a presença do José Roberto, que é um especialista nessa matéria, ministra cursos aí através do Sindicato dos Economistas, né, preparando aí os nossos colegas e os interessados aí para atuarem nesse segmento, né? Em um dos segmentos aí que o economista, né, tem as capacitações necessárias, né? Zé Roberto, bem-vindo, obrigado aí pela sua disponibilidade, né? Está sempre ajudando a gente aí no desenvolvimento dessas atividades das nossas entidades de classe, no Conselho, né? E no Sindicato dos Economistas. Muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez. E vamos falar aqui um pouquinho aí a respeito dessas questões, né? Que serão aí abordadas por você, especialmente aí a questão aí desse crescimento muito grande aí, né, do número de recuperações judiciais e falência, né, tem sido matéria noticiada de forma bastante veemente, né, tudo voltado aí, ou uma decorrência aí do crescimento aí da inadimplência aí, seja de pessoas físicas, pessoas jurídicas, né, nesse último ano, e que acabam resultando aí em um maior número de recuperação judicial e de falências, né, que teve um crescimento bastante expressivo, né? Zé Roberto, obrigado mais uma vez, e a palavra é sua. José Marcos, eu que agradeço, Denise, obrigado. Eu que agradeço o convite, para mim é sempre bacana aqui estar participando com o Corecon, né, no Sindecom, para mim é um prazer participar com vocês e trocar essa ideia com os colegas aqui, eu acabo aprendendo muito mais aqui nos ambientes de discussão, nos grupos que a gente tem de WhatsApp, nas nossas trocas de ideia. Para mim é bacana esse bate-papo. Bom, acho que a ideia é a gente aí fazer um bate-papo, né, sobre todas essas notícias que está tendo, alguns desdobramentos das recuperações, e também falar um pouco da oportunidade, né, de negócio que a gente tem diante desse cenário, né? Então, a gente que atua, os colegas economistas que pretendem atuar, seja como pelo devedor, pelo credor, como auxiliar de justiça, né, como AJ, ou nas atividades desenvolvidas pela equipe dos administradores judiciais, a gente tem aí algumas oportunidades surgindo aí dentro desse cenário.
Então, a gente tem aí 2023, semana passada, salvo engano, né, até saiu um levantamento do Serasa. Na verdade, não sei se ele foi adiantado pelo Valor ou se já foi publicado pelo Serasa. Mas teve aí uma demonstração aí, né? O levantamento demonstra, né, que teve um aumento aí já nesse primeiro trimestre de 37%, salvo engano, aí nos pedidos de recuperação judicial em relação ao mesmo período lá de 2022 e 44% nas falências, né? A gente observa aí que a gente tem, comparado ao 2022, um aumento relevante. A gente já esperava, a gente está atuando, a gente já esperava esse aumento. A gente vem aí aguardando esse aumento desde 2021, porque a gente tinha aí uma questão da pandemia, né? A gente vem passando pelo período pós-pandemia e trouxeram aí uma dinâmica muito peculiar naquele período, e hoje a gente tem aí alguns reflexos ainda daquela situação. Então, a gente tem aí esse aumento em 2023, e os colegas que a gente conversa, os especialistas, observam que essa é uma situação que permanecerá pelo ano de 2023. Então, a gente tem alguns fatores que são importantes aí nessa questão, né? Como inadimplência, manutenção dos juros altos, a própria atividade econômica. A gente tem ainda a questão, um nível de inflação ainda considerado alto. Então, a gente tem esses fatores que algumas empresas já não conseguem mais, diante desse passado recente, não conseguem mais levar adiante aquela situação de crise que já vinha passando e está culminando agora nesses pedidos de recuperação judicial, né? Então, você tem algumas negociações feitas aí a curto e médio prazo no período da pandemia, que agora vem acontecendo os vencimentos, alguns precisam ser renegociados, já não se consegue mais renegociar, muitas vezes a própria empresa não possui mais crédito, o banco vem exigindo cada vez mais garantias diante de todo esse cenário, principalmente dos últimos pedidos de RJ, dessas questões dos registros e tal, como foi o caso da Americanas, né, que teve um impacto grande aí no mercado. Então, algumas empresas não conseguiram levar isso adiante, não vêm conseguindo restabelecer o crédito. Quando consegue algumas linhas, a gente tem a questão dos juros muito alto, e você tem um estrangulamento ainda maior da margem, que já tem uma margem que não é grande. Então, a gente vem, todos esses elementos vêm trazendo para esse aumento dos pedidos de recuperação. E se a gente parar para verificar, são pontos que não são resolvidos a curto prazo. Podem até algumas questões serem resolvidas no médio prazo, no decorrer desse período, mas os reflexos dessas soluções, elas só vão surtir efeito provavelmente em 2024, né? Pensando aí em questões de que impactam no resultado das empresas e que poderiam aí ou não trazer um fôlego, né, na atividade para essas empresas que vêm passando por esse momento de crise. E aí a gente tem ainda, dentro desse cenário aí, 2023, dentro dessas empresas que pediram recuperação judicial, né, Cervejaria Petrópolis, Lojas Americanas, temos a Tokstok, tivemos a Oi pela segunda vez pedindo recuperação judicial, né? Veja que a gente, alguns colegas me perguntaram, pô, mas a Oi acabou de ser da recuperação, ela pode pedir recuperação? Veja que a concessão dela já aconteceu há mais de 5 anos, então legalmente ela tem o direito de pedir a recuperação judicial novamente. Mas veja, saiu da recuperação, entrou em outra recuperação, ou seja, continua aí ainda sem conseguir esse segmento. E esse aumento de pedido de RJ, né, que a gente teve, ele foi crescente
tanto nas pequenas empresas, nas médias e nas grandes empresas. Então, a gente teve um aumento em todos os segmentos, tamanho de empresa. Logicamente que, nominalmente, em números absolutos, o número de pedidos de recuperação judicial de pequenas empresas e médias empresas, e aí, quando eu digo pequenas empresas, não necessariamente precisa estar enquadrado como ME e EPP, porque aí a gente tem ali, dentro da lei, algumas particularidades que, às vezes, as empresas pequenas acabam pedindo recuperação judicial no procedimento comum, sem pedir no procedimento especial, com a conta de uma série de particularidades que tem na lei, e a gente já foi objeto de conversa nossa, de estudo aí com alguns colegas até que acho que estão, não sei se não lembro se o Luciano participou daquele primeiro curso que a gente teve esse debate, tal, levamos isso adiante, mas enfim, não é atrativo você primeiro pedir a participei. Participou Do primeiro, da primeira turma, então, no primeiro 2020. Então 2020 a gente já tinha essa discussão antes da alteração da lei e não tinha atratividade para as empresas, né, ME e EPP, enquadradas como ME e EPP, pedir recuperação judicial pelo plano especial, porque ele é engessado e acaba sendo pior, em vez de ser um benefício, elas acabam não utilizando. Então, pequenas empresas e médias empresas acabam, micro e pequenas empresas acabam pedindo recuperação judicial também pelo procedimento comum. Então, a gente tem aumento das pequenas empresas, dos pedidos de pequenas empresas, de médias empresas e grandes empresas. Então, em todos os cenários, aí a gente teve aumento dos pedidos de recuperação judicial. A gente também teve... Opa, pode falar. Desculpa, deixa eu só dizer, nessa sua deixa, mencionar alguns números, né? Porque é muito importante isso. Isso demonstra o tamanho desse mercado, né? Nós estamos falando de 6 milhões e meio de negócios que entraram na lista de negativação neste ano. Estou dizendo 6 milhões e meio de empresas que foram negativadas. Na contrapartida, nós estamos falando o quê? De acordo com o Serasa, né? Esse levantamento foi feito pelo Serasa, publicado recentemente aí, né? Pelas revistas especializadas. Isso representa 112 bilhões, quase 113 bilhões, 112 bilhões e 900 milhões de reais em dívidas. Tudo isso necessitando do quê? De um concurso de especialistas, seja para fazer as análises específicas, né? Dentro de um processo de recuperação, né? Sejam eles como credores, ou sejam eles como clientes da recuperação judicial, né? Propriamente dito. A gente não pode esquecer justamente disso. Nós temos um campo de trabalho enorme, muito grande. Esses números estão apurados pelo Serasa Experian, né? Naquele segmento especializado que eles têm aí de acompanhamento aí de recuperação judicial e de falência no Brasil, tá? Então, esses números, eles saltaram, né, do ano passado para esse ano, né, de 94 recuperações judiciais aí, né, lá no mês de março, né, e os outros aí, em termos de falência, aí, 97. Então, são números importantes e que realmente explicitam um mercado de trabalho, oportunidades de trabalho muito grandes. Isso que eu queria deixar só claro aqui para vocês perceberem o tamanho daquilo que nós estamos comentando com vocês aqui em termos de oportunidade. Volta a palavra aí, Zé Roberto. Vamos falar um pouco mais dessas oportunidades a seguir, né? Quando a gente tratar aí do caso concreto, por exemplo. Então, a gente tem aí, veja, um volume de inadimplência, e o aumento da inadimplência, que era um dos pontos que tinha colocado né, entre as causas. Então, o que impacta na questão de demanda de oferta de crédito, né? Impacta na oferta de crédito. Então, todos esses pontos que vão, né, trazer aí esse nível de crise que está ensejando esses pedidos de recuperação, né? São os reflexos dessas situações que está trazendo esse aumento. Além das recuperações judiciais, também, os pedidos de recuperação extrajudiciais, que são onde
há negociação entre os credores, fora do judiciário, né, entre credores e devedores, e eles levam esse pedido ao judiciário para que haja homologação. Né? Teve um aumento aí de, segundo o Serasa, também 900%. Eu acho que os homologados, 750%. Então, você imaginar, esse percentual é muito grande. Né? É verdade que, em números absolutos, a recuperação extrajudicial é pouco usada frente ao número de recuperação judicial. E aí, mas é um aumento relevante. E aí, para a gente trazer aqui alguns números também, né? A gente fala esses percentuais de aumento, tal, são aumentos relevantes, mas a gente tem aí a perspectiva de que esse ano tem em torno de uns 2.000 pedidos de recuperação judicial. Em 2017, 2017, 2020, salvo engano, a gente teve, foi o período que teve maior quantidade de pedidos, a gente está falando de 2.000 pedidos. Me desculpe se falhar aí o comparativo, mas é 2017 e salvo engano, 2019, alguma coisa assim, não me lembro exatamente. Né? Foi o período que teve, assim, aí em um ano teve 2.000 pedidos. Né? Então, é um ano que teve uma quantidade de pedido relevante. Então, a gente, números absolutos, mas se você imaginar, pô, professor, 2.000 pedidos não são muitos pedidos. Mas aí, voltando aí a questão das oportunidades de trabalho, né, do mercado que a gente atua, uma recuperação judicial pequena tem em torno de 200 credores, 300 credores. A recuperação judicial da Americanas tem 7.000, quase 8.000 credores, e isso sem contar as habilitações que vai... Isso foi publicado na relação de credores, né, na relação inicial. Então, você está falando de 7.000 credores, e aí você tem ali uma quantidade de credor quirografário gigantesco, que geralmente é onde tem oportunidade de trabalho para a gente. Né? Porque eu digo, professor, mas e a parte financeira, e a parte trabalhista, são oportunidades? São. Mas, geralmente, o advogado que está lá no trabalhista, ele mesmo vai tratar dessa participação de outra forma, não tem um estudo econômico, financeiro, como tem para os credores quirografados. E, geralmente, os bancos e as instituições financeiras já têm suas equipes formadas e ele vai trabalhar com essas equipes. Tudo bem que demanda mais trabalho, demanda necessidade de uma equipe maior, mas geralmente eles estão formados. Então, aí, para a gente passar para os casos concretos, acho que é o caso que traz mais discussão, o pessoal tem mais conhecimento aí, é o caso da Lojas Americanas, né? Um caso específico aí, um caso... Tivemos a Oi, tivemos o Odebrecht, tivemos algumas outras recuperações grandes, mas hoje a gente tem a Lojas Americanas, tem a Cervejaria Petrópolis, tem outro, mas o caso da Americana é o caso mais exponencial, aí, vamos dizer assim, mais midiático, né? Podemos dizer, e aí a gente tem aí um acompanhamento assim, de perto para a gente entender quais são esses impactos. Então, a gente tem aí uma recuperação judicial com a dívida em torno de 40 milhões, né? 40 bilhões, com uma lista de credores de quase 8.000 credores, né? E aí a gente tem aí uma dívida dividida aí, os quirografários somam aproximadamente 41 milhões aí, fica 200 milhões entre trabalhistas, credores de microempresas, empresas de pequeno porte, e aí tem um passivo que está fora da recuperação judicial, que são com os bancos, em torno de 4 bilhões. Então, o que a gente imagina aí um cenário desses de 41 milhões, 7.000 credores, a gente tem bastante oportunidade de trabalho. A gente tem um mercado aí, e aí trazendo para nossas oportunidades, a gente está atuando, nós economistas, contadores e os colegas administradores, né, o pessoal da área correlata, a gente tem alguns pontos que a gente pode trabalhar e pode prospectar clientes dentro do cenário da recuperação judicial.
Aqui no escritório, a gente trabalha principalmente como auxiliar de justiça, seria como administrador judicial. E aí, dentro já da equipe do administrador judicial, existem muitas parcerias com escritórios de advocacia, com os colegas advogados, que muitas vezes são nomeados e ainda não tem sua estrutura montada ou preferem fazer parcerias com outros membros para formar aquela equipe multidisciplinar. Então, ali a gente tem toda a fiscalização do processo, seja na parte de direito, desenvolvida pelo advogado, e seja na parte econômico-financeira, e aí você vai ter a equipe do contador, vai ter o economista e vai ter o administrador aí participando. Então, vai ter fiscal... E ainda mais nesse caso específico da Lojas Americanas, né, que vai ser, né, está sendo instaurado um procedimento de fiscalização, de acompanhamento desses equívocos contábeis, vamos dizer assim, que podem ser aí são indícios de fraude, né, que podem ser constatados como fraude ou não. E esse procedimento vai ser instaurado, vai ser acompanhado pelos credores das instituições financeiras. A gente tem outros credores que estão querendo participar, mas, a princípio, o juiz liberou lá para que os credores financeiros possam elaborar quesitos, elaborar questionamentos. Então, vai ter um procedimento, né, um incidente processual que vai acompanhar isso daí. Então, já vai ensejar um trabalho, principalmente aí para os contadores. Então, a gente tem aí dentro das atividades do AJ, né, elaboração de relatórios, a gente tem habilitações de crédito, nesse montante de credores, quantas habilitações, tem um volume de processos gigantesco que foi abordado, inclusive, na elaboração da proposta de honorários, né, que ficou aí, acho que em torno de 60 milhões os honorários dessa administração, se eu não estiver enganado, e que representa aí 0, alguma... É mais de 90. Mais de 90. Acho que 60 foi o da Oi, né? Isso. Então, veja, porque tem uma quantidade, uma complexidade muito grande esse processo, esse trabalho. Então, são vários processos que vão ensejar a atividade do administrador judicial, pelo menos a título de fiscalização, né? Então, alguns vão ser atraídos para a RJ, outros não, outros vão seguir lá nos seus processos, mas conforme eles vão desenrolando, o resultado vem para a RJ, principalmente no que diz respeito à expropriação, alienação de bens, tudo que envolve os ativos e a parte financeira da empresa. Então, a gente tem aí uma oportunidade de trabalho para trabalhar como auxiliar de justiça ou como parceiro dos auxiliares de justiça, porque dificilmente, mesmo um escritório grande, como os 2 escritórios que fazem parte, né, já são 2 empresas, que trabalham com outros processos grandes, mas são feitas parcerias para conseguir atender essa demanda. E aí a gente tem a atuação pelo devedor, e já tem, nesse estágio, já tem a equipe já praticamente formada. Mas tem um grande mercado, que é atuar para os credores, um mercado que, eu já venho falando isso, acho, desde 2021, e ainda é pouco explorado por economista. Os advogados estão explorando isso muito melhor que a gente, que é a atuação pelo credor. Então, sai uma relação de credores, e eles vão prospectar esses clientes para atuar para ele, mas muito com o viés do direito. Mas, veja, uma recuperação como essa, o credor tem interesse em receber seu crédito, isso em outras recuperações também da mesma forma, ele não conhece a chance de recebimento desse crédito. Ele não sabe sequer, considerando o plano de recuperação judicial que pode ser aprovado, qual seria o valor presente dentro daquelas condições do plano de recuperação judicial. Vale a pena eu aprovar esse plano? Quanto que eu vou receber nesse plano? Olha, se a empresa quebrar, porque às vezes o plano deságio de 80%, correção por TR, que agora ainda estamos saindo ainda, mas ainda aparecem alguns planos e ainda com TR. Então, você tem aí um recorte, um corte de 80% da dívida para receber em 15 anos. Muitas vezes com correção monetária e juros de 3% ao ano. Isso é o que vem nos planos.
Não vem nada diferente, muito diferente disso. Ou seja, às vezes, logicamente, que se procura sempre fomentar a atividade econômica, a função social da empresa, né? Mas se você está analisando pelo credor, esse credor aí, ele possa ser que seja interessante para ele a aprovação desse plano. Agora, dependendo da empresa, né, que tem uma quantidade de ativos relevantes, que esse credor possa ser atendido numa eventual falência, muitas vezes é melhor que haja falência dessa empresa e seja assumido, esses ativos sejam assumidos por outra pessoa jurídica que vai continuar desenvolvendo essa atividade de uma forma mais que vai trazer efetivamente a função social, que essa empresa às vezes não desenvolve mais, a atividade econômica, e esse credor vai receber o crédito dele. Ou, muitas vezes, o credor está puto, com perdão da palavra, com o plano apresentado, eu não vou votar pela quebra, porque eu não vou receber nada mesmo, então esse cara vou quebrar. Mas, veja, às vezes vale a pena seguir, porque esse cara tem uma condição no plano dele, que é uma condição para o credor parceiro, que economicamente vai trazer alguns benefícios em relação ao desconto, ao deságio, né? Vai trazer outros benefícios de aceleração para o recebimento, de acelerar o recebimento, de reduzir o deságio da dívida, para quem tem o interesse de continuar fornecendo para esse devedor. E veja, aquilo que você forneceu até a data do pedido, ele está numa classificação de crédito. Aquilo que você fornecer depois do pedido, ele tem outra classificação de crédito. Ele tem uma prioridade no recebimento. Então, às vezes, esse credor, como no caso das lojas americanas, ou em um caso de indústrias grandes, alguns fornecedores, alguns credores têm esse devedor como um cliente principal, como um cliente. E ele não desenvolver essa condição, ele praticamente vem naquele efeito de cascata, né, de quebrar também. Sempre quando tem uma grande recuperação judicial, a gente tem recuperação judicial de empresas pequenas que estão debaixo desse guarda-chuva dessa grande empresa. Então, são elementos importantes, oportunidades que a gente pode estar tratando com esses credores. Isso. Eu não sei como está meu tempo aí, se você deixar... Está tranquilo, ficar falando tranquilo. aqui, cara. Vou ficar falando aqui a noite toda. Eu disponibilizei aí para os colegas, através do chat, um link para a revista Exame, que publicou agora no dia 13 os dados relativos aí a esse levantamento que foi feito pela Serasa e Experian, para que vocês tenham aí contato com os números, né? Com toda essa evolução. É a maior evolução nos últimos 5 anos. Nós estamos vindo aí de uma crise grande entre 2016 e 2018, como o Zé Roberto citou, né? E agora nós estamos quebrando esses paradigmas desta última crise. Então, temos essa questão, sim. Houve um encrudescimento muito grande, muito severo em relação à concessão de crédito, né? É muito difícil, né? Com toda essa situação e todas essas questões que foram trazidas à tona com base nesses últimos eventos, nós vamos falar aqui de Americanas, né? E de outras, né? Varejistas, isso despertou uma atenção maior para essas situações aí de saúde financeira efetiva desses grandes devedores. E são grandes devedores, nós estamos falando de dívidas bilionárias, e isso impacta severamente qualquer desempenho, né, dessas empresas, né, que trabalham com crédito, das entidades financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. E tudo isso impacta, de alguma forma, o quê? Na liquidez, né, que está disponível para fomentar as atividades empresariais. Daí, tudo isso, né, um grande ingrediente que está fomentando essa crise que nós estamos falando aí, ou essa alavancagem em termos de processos de recuperação judicial e falência. Esse link leva para uma matéria aberta, né? Nós temos outros, né, divulgados aí pelo Valor e tudo, mas aí é só para assinantes. Esse é aberto, tá? Então, vocês podem lá dar uma olhadinha, vale muito a pena estarmos atentos a essas oportunidades, estarmos atentos a essas circunstâncias. E lembrando ainda, né, falando um pouquinho aqui, aproveitando a deixa do Zé Roberto, que
numa sequência normal de um processo de recuperação judicial e falência, nós temos um estudo preliminar, né, que deve ser feito, né, junto ao devedor, aquilatando todas essas circunstâncias que o José Roberto mencionou. A capacidade, né, que o mercado em que essa empresa atua tem de suportar uma situação de recuperação judicial. São as parcerias efetivas que ele possui, que ele dispõe, a questão da credibilidade de acordo com o mercado que ele atua, né, para que esses parceiros comerciais não abandonem o barco, né? É um barco que precisa ser navegado por todos os componentes. Então, esse estudo preliminar, numa situação de normalidade, eu não digo nem num caso excepcional como é esse, né? E que a gente poderia aqui estar citando também aí a questão da Petrópolis, né? Um outro caso bastante significativo, bastante emblemático que nós estamos vendo chegar, né? Nas varas aí de recuperação judicial, que são casos mais urgentes, né? Que inclusive a gente observa que existem muitos componentes a serem considerados pelo juiz que conduz, que preside um processo dessa magnitude, que ele tem que levar em consideração, né, não se afastando da regulamentação e das normas pertinentes a um processo de recuperação, mas aquilatando os efeitos, né, da demora, em obedecer aos ditames rígidos que a Lei de Recuperação Judicial e Falência possui. Então, essas questões a gente percebe realmente, né, Zé Roberto, que são sempre consideradas, em última instância, pelo juiz da causa. Inclusive a questão da quebra. Existem outros aspectos a serem considerados para além do rigor da lei. Nós temos os impactos que podem incidir sobre uma determinada região, uma determinada cidade. Nós temos cidades que dependem da atividade econômica de empresas específicas. Existe uma concentração, né, de renda, de emprego, né? Tudo isso tem que ser muito bem aquilatado sob essa ótica maior, né, que é o impacto financeiro, econômico, sobre a população, né, e sobre todas essas demais empresas que estão envolvidas num processo de recuperação e falência, né? Então, existem as consequências acessórias que precisam ser aquilatadas. Você quer falar um pouquinho a respeito disso, Zé Roberto? A gente ainda tem alguma coisa aqui. Eu estou vendo que o Pedro está aqui presente com a gente, mas ele está em trânsito. Então, a gente tem aí mais um tempinho para a gente conversar um pouquinho, e depois eu entro aqui com a apresentação e o Pedro vai falando com a gente. Podemos seguir, sim. Eu acho que, assim, a gente falou do caso das Americanas, então eu queria ter são pequenos casos dessa magnitude. Eu queria trazer um pouco para a nossa realidade das recuperações em gerais. O que eu recebo aqui de distribuição de pedido, a gente acompanha, logicamente, todos os pedidos de recuperação, as distribuições de pedidos, pelo menos no estado de São Paulo, a gente acompanha tudo, porque é o nosso business, né? Então a gente vai lá utilizar essas publicações para poder prospectar tanto a atuação como a Jota e também como auxiliar do credor. Às vezes, auxiliar do devedor, logicamente, cada um nas suas situações distintas. O que eu vejo, mesmo nas recuperações do dia a dia, a forma que a gente utiliza, a gente está falando aí de recuperações até 100 milhões. 40 a 100 milhões. Eu não tenho esse número oficial, mas vou procurar no material do Observatório da Insolvência, já está no 3º período já, é um trabalho que quem tiver interesse, tem na internet, Observatório da Insolvência 1, Observatório da Insolvência 2, ele traz um estudo feito pelo Instituto de Jurimetria da PUC, junto com alguns professores que eram juízes, né? Alguns são juízes ainda, outros não mais,
mas é um trabalho bacana. Então, o Observatório da Insolvência, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, traz alguns estudos bacanas. Então, a gente tem aí em torno de 500 a 1.000 credores nesse tipo de processo. Então, é um processo que, mesmo sendo um processo não tão grande, é um processo que traz oportunidades também. Esses processos, a gente tem uma análise mais criteriosa, mais rigorosa do que está previsto na legislação, até por conta desses elementos aí que o José Marcos colocou. Processos de empresas grandes, uma região um pouco mais afastada, tem uma série de particularidades. Principalmente quando é o principal centro econômico ali da região, maior, tem a questão do número de empregos, a atividade social que tem, a função econômica da região. Então, às vezes, algumas coisas vão passando e não acontece na maioria dos processos. E aí, nesses processos, sempre temos perícia prévia, que é uma análise feita pelo economista, pelo contador ou pelo administrador, que é analisar a questão dos documentos, e isso envolve documentos contábeis, projeção de fluxo de caixa, relação de credores. A gente tem análise do desenvolvimento das atividades, e aí não é uma análise se tem viabilidade ou não, mas a gente tem alguns pontos que são importantes analisar dentro de uma perspectiva nesse sentido, que a gente tem a questão da lei e tem a questão do principal estabelecimento. Você tem diversas empresas que têm filiais em cidades, em comarcas, né, diferentes, cidades diferentes da matriz. E é o mesmo processo de recuperação. Mas nem sempre a matriz é o principal estabelecimento econômico da empresa. Às vezes tem um escritório ali, o centro de tomada de decisão ou o registro na junta comercial, é utilizado como escritório, mas não é. E aí precisa trazer esses elementos com análise econômico-financeira para o juiz conhecer qual que é o principal estabelecimento, que é onde esse principal estabelecimento se localiza, é que vai tramitar o processo de recuperação judicial. Então, participa desde essa fase pré-deferimento da recuperação judicial. Então, e aí depois, com o deferimento, aí a gente tem uma série de atividades, desde as habilitações de crédito, para atuar pelo juízo, ou pelo credor que precisa habilitar seu crédito, que tem as particularidades para habilitação de crédito. Você tem atuação pelo devedor, na elaboração de planos de recuperação judicial, na análise de viabilidade, porque o plano precisa ser apresentado com uma peça que se chama laudo de viabilidade econômico-financeira, que aquele plano de recuperação ele tem viabilidade, que ele é sustentável. Então, tudo isso é desenvolvido tem que ser desenvolvido por um profissional ou empresa especializada, né? Isso é previsão legal, então precisa ter esse componente, é uma atividade que também pode ser explorada. E aí tem uma série de outros pontos que a gente pode trazer aí, desde aquela parte que a gente falou no início, que vale a pena persistir com esse crédito? Não vale? Qual a chance de receber? Quais são as condições, né? Qual seria o resultado financeiro de perseguir esse crédito? Então, tem uma série de fatores. Então, Marcos, eu já vi que o professor Pedro colocou aqui que ele pode falar, a gente já está aqui utilizando o espaço. Eu já aproveitei. Se quiserem fazer algum questionamento, alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu já aproveitei a sua deixa e já coloquei aí no chat também o link para essa material que você mencionou para a gente, tá? Então, está aí à disposição de vocês aí, o Observatório da Insolvência, o relatório, né, da fase 3, da fase 1 e da fase 3. Então, por aqui vocês já conseguem, né, ter acesso a essa documentação extremamente importante e densa que o José Roberto acabou de citar. Então, já está aqui no link. Aqui é assim, a gente já vai falando, já vai colocando o material à disposição, porque, como eu disse, é muito difícil falar pouco daquilo que a gente gosta, né? Então, muito, muito importante, certo? Essas dicas são importantíssimas e eu chamo a atenção dos colegas justamente para essa situação. Vamos em frente, vamos nos especializar, né? Adquirir conhecimento para atuação nessa
A área, ela é, de fato, uma área muito densa, muito especializada, precisa realmente estar preparado para isso, né? Existem os cursos aí oferecidos pelos sindicatos economistas, né? Com diferenciais aí para os nossos associados, né? Para os profissionais inscritos aí no Corecon também, né? Entidades parceiras e tudo mais. Então, eu quero agradecer aí essa abordagem feita pelo José Roberto, estou à disposição aí para eventuais perguntas que vocês formularem, né, e quiserem formular, ou, do contrário, nós vamos aqui já aproveitar aí o ensejo aí, né, Denise, se quiser fazer alguma colocação, tem alguma coisa? Você acompanhou melhor aí o chat, acho eu? Não, não tem. Não temos O... nada. Não, a gente fica à disposição, isso. Perfeito. Você pode fazer uma pergunta agora, ou, se vocês quiserem, fiquem à vontade, no final da apresentação do Pedro Afonso, a gente também pode voltar a esse tema aqui, esclarecer alguma dúvida, tá? Oferecer para vocês aí caminhos de estudo, tá? Tudo sempre aqui na base de um bate-papo bem tranquilo, que é o mote central aí do nosso Fórum de Perícias, tá certo? Então, vamos lá. Agradecer ao José Roberto aí por essa contribuição fantástica, certo? Esse material, toda essa fonte, tá? Está à disposição dos colegas aí, através aí do chat. Pedro, você consegue falar com a gente? Eu posso colocar o material? Oi, estão me ouvindo? Não? Me ouvem bem? Ouvimos bem, tá perfeito. Tá bom. Primeiro, eu quero pedir desculpas. Eu garanto a vocês que esse escuro que está aparecendo aí, eu não estou em nenhuma boate. Eu estou dentro de um Uber, voltando da Assembleia Legislativa. Nós fomos recebidos lá pelo primeiro secretário da mesa da Assembleia, o deputado Teonílio Martins Costa, e levamos 6 reivindicações, só justificando, e as 6 foram muito bem acolhidas. O primeiro foi que nós colocamos o Corecon à disposição para discutir assuntos de desenvolvimento econômico e social, junto com os deputados, e fomos convidados, vamos agendar ainda, para que a gente participe por um breve 15 minutos que seja, para apresentar o Corecon, os economistas, aos líderes, ao colégio de líderes, juntos com a mesa. Então, é muito importante isso. Um segundo ponto é que conseguimos o compromisso do deputado que nós vamos ter um dia para comemorar um dia num dos auditórios da Assembleia Legislativa, numa sessão especial, a comemoração dos 72 anos da profissão e dos 70 anos do Corecon São Paulo. O terceiro ponto, a ajuda que o deputado vai nos dar e vai espalhar para outros deputados sobre a nossa campanha de orçamento transparente. O quarto é com relação às iniciativas de economia solidária, do qual o deputado é muito ativo, já há mais de 30 anos, e nós vamos ter uma colaboração muito grande com ele para divulgar essas questões de educação, de economia solidária. Mais um quinto ponto se refere à educação financeira. Houve lá na Assembleia 10 projetos, um deles foi aprovado, foi vetado pelo governador Dória, e nós estamos pedindo que ele trabalhe para que volte essa ideia de educação financeira no ensino fundamental, ensino médio. E, por fim, a criação de um corpo técnico de economistas na Assembleia para assessorar, de modo geral, os deputados. Todos esses assuntos foram muito pedidos pelo deputado. É claro que nós precisamos aprofundar, mas ele não tinha um outro horário, acabou atrasando demais a reunião que nós tínhamos marcado, mas saímos de lá muito satisfeitos e com mais um link, mais uma ponte feita pelo Corecon São Paulo para ajudar os economistas e a profissão e a sociedade paulista e brasileira. Agora vou direto, então, ao assunto. Eu vou pedir ao José Marcos, eu vou falar aqui com o meu arquivo e vou pedir a ele que coloque esse arquivo coloque esse arquivo na tela. Na apresentação, isso. Eu vou compartilhar aqui. A Denise já me colocou como co-host. Então, vamos lá. Pedro, você quer que eu coloque já a partir da primeira página do... na primeira página. Eu vou tentar ler por ele mesmo, sem precisar me referir. Quando você colocar,
Eu vou tentar ler daqui mesmo. Se não, eu leio no meu arquivo aqui, que eu acho que fica mais fácil. Eu leio no meu arquivo e vou tratando e vou pedindo, por favor, que você encaminhe. O que é esse caso? Quando o José Marcos pediu para colocar um assunto bancário, eu fiquei pensando no que nós poderíamos fazer. Eu não quis colocar um assunto de muitos cálculos, porque, de fato, é o normal a gente fazer muitos cálculos alternativos, com novas teses. O que eu quis salientar nesse caso que eu estou aqui tratando com vocês é o entendimento, é a colaboração entre, entre o assistente técnico, o economista que vai fazer o parecer, ou o contador que vai fazer o parecer, e o advogado da causa. Porque sem esse diálogo, quem perde é o cliente. Então, nós fazendo tudo de acordo com as normas legais, sem fugir das normas legais, nós temos condição de fazer um trabalho muito bom. E eu explico para vocês nesse caso aqui. E eu peguei algumas folhas desse processo, não peguei o processo inteiro, mas vocês vão perceber. O que é esse caso? O Banco do Brasil tinha feito descontos de duplicatas para duplicatas sacadas por essa empresa, que é a minha cliente, MAB SP. E vários desses títulos não chegaram a ser honrados pelos sacados dos títulos. Portanto, ficaram em aberto, não foram pagos. O banco não os recebeu. Tinha adiantado o dinheiro para a MAB, mas não os recebeu. Os dois sócios que estão indicados, Márcio e Giselma, eles tinham assinado uma carta de fiança para se responsabilizar pelo saldo. Então, eles apresentaram, eu peço para ir um pouco mais adiante, eu não sei se eu vou me perder aqui nas páginas, mas vamos chegar um pouco mais adiante, a gente vai perceber... Só confirmando com todos que estão vendo a imagem do processo da petição inicial bonitinha, né? Isso, Tá. ótimo. Pois não. Indo para a segunda página, nós já vemos aí que o banco está dizendo que ele é credor de 1.247.000 e uns quebradinhos. Acho que dá para perceber isso. E aí, a discussão nossa era a seguinte: é uma ação monitória, ou seja, não é uma ação de execução, mas toda ação monitória, apesar dela não se revestir das exigências da execução, ela se reveste, sim, de alguns critérios. Por exemplo, não basta uma ação monitória em que não haja nenhum documento comprovando o débito. Só para dizer para os colegas que não estão acostumados. Na execução, é necessário haver um título executivo judicial ou extrajudicial, e neste caso do extrajudicial é necessário que seja assinado pelas partes, ou pelo menos pelo devedor, e haja as testemunhas. Neste caso, eu não trouxe os anexos da inicial, mas não havia. Havia alguns contratos de abertura de crédito. O que é um contrato de abertura de crédito? Significa que você está dando um limite para a empresa fazer descontos. Então, o limite desta empresa era 1,5 milhão. Só que não significa que você deve 1,5 milhão, nem que você deve 1, nem que você deve 500. Por quê? Porque só vai dever se você usar o crédito. Então, é necessário comprovar qual foi o crédito utilizado e não pago pelos sacados. Então, vamos aí adiante, a gente vai perceber, eu vou pedir para o Zé Marcos ir aí para a página 6. Página 6 começa um demonstrativo. Então, esse demonstrativo ele vem trazendo algumas referências de números de contrato e também os valores referentes aos títulos envolvidos aí, né? E, ao final disso, trata-se da soma, que vocês vão ver lá na página 9, vocês vão ver que na página 9 há uma totalização de 1.247.252,18. Então, eu recebi os autos até aí, com mais alguns detalhes, do advogado, e ele me pediu o que dá para fazer aqui. Então, eu fui analisar as questões, e aí que a gente percebe as falhas do processo, ou seja, as falhas do requerente, no caso, o Banco do Brasil,
E dentro das normas legais, sempre dentro das normas legais, a gente vai aproveitar dessas falhas também, porque é uma obrigação do credor apresentar o seu crédito na forma legal. E é um direito do devedor reclamar, ou seja, insurgir-se contra a situação em que o devedor não não apresenta todos os requisitos. Então, eu fui fazer o parecer aqui. Vocês podem observar que, a partir da página 10, existe um parecer meu sobre que eu assinei, né? A minha empresa assinou, mas eu assinei como responsável técnico do Banco do Brasil contra a MAB, referente a esse título. E aí, além das introduções, falando que nós somos habilitados, que a empresa é habilitada, o objetivo desse trabalho, né, tem por objetivo rever as operações. A gente não vai mencionar muito lei, a gente só vai mencionar quando for necessário para fins de cálculo, justificar o cálculo, não discutir o teor das leis, eventualmente, nós temos algumas limitações. E na síntese dos autos, que a gente tem aí a partir da página, desculpa que eu me 11. perco um pouco aqui no 11. celular, 11, né? 11. Isso. A página 12, né? Análise dos autos, não é isto? Não, desculpe. 11. Desculpa, perdão, gente, desculpe. A síntese dos autos aqui, eu mostro o que está nos autos. O contrato para desconto, que é um contrato de abertura de crédito, e um demonstrativo que, teoricamente, diria qual é o débito total. E aí eu vou fazer a análise desses autos, dizendo assim, antes eu vou informar aí no finalzinho da página 11 que não constam os aditivos do contrato. Então, embora seja mencionado na inicial, faltaram os aditivos. Os aditivos, naturalmente, eles podem manter ou normalmente eles alteram as condições dos contratos originais. Então, a gente precisa saber o que foi feito e não foi juntado. Também não foi juntado o borderô de desconto. E aqui um detalhe para todos, alguns nem sabem disso. O título para esse tipo de ação é o borderô de desconto, né? E também a comprovação de que os sacados foram protestados ou foi feita alguma ação contra o sacado. Agora eu peço um pouquinho vou abrir aqui um parênteses para explicar o seguinte, eu acabei não falando isso no início. O que é essa ação? É uma ação que nós chamamos de ação de regresso. O que é o regresso? O banco emprestou o dinheiro para a MAB e recebeu títulos que ele iria cobrar contra os sacados da MAB. Os sacados não pagaram, então existe nas normas legais o direito de regresso, ou seja, o banco pode voltar-se contra a MAB pelo fato de não ter havido o pagamento dos títulos que ela sacou contra determinados clientes dela, né? E os sócios estão aí. Então, como é que comprova que descontou? Pelos borderôs de desconto. Pode ser eletrônico, mas tem que ter também os títulos, etc. Pode ser eletrônico, mas tem que haver. Depois, quem disse que o banco não recebeu esses títulos? Como nós vamos provar, ou como o banco pode provar, que ele não recebeu o dinheiro dos sacados? Porque o normal é o sacado pagar. Mas ele comprova exatamente mostrando o protesto do título. O protesto do título. E aí ele precisa protestar porque o título é dele. Se ele, por acaso, não protestou, ele vai ter que achar uma outra forma de demonstrar que ele não recebeu o título do sacado. O sacado em si não tem que provar isso. O sacado não, desculpe, a MAB, que é a emissora, que é a sacadora do título, não precisa provar. Quem tem que provar que o crédito é dela é o banco, e ele tem que trazer. Aí fiz a análise, mostrei aqui que na verdade, né, eu vou pular um pouquinho, que faltaram os elementos para fazer os cálculos, porque pode haver um problema posterior ao vencimento dos descontos, ou seja, um cálculo errado dos encargos moratórios sobre aqueles títulos, porque eles foram descontados para vencer, por exemplo, no dia 31 de março.
A partir do dia 1º de abril, devem correr juros moratórios, porque o banco cobrou, quando descontou, apenas até 31 de março. E ele vai adiante até, vamos dizer, abril, ele cobra os encargos moratórios. Os meses posteriores, a mesma coisa. Então, esse é uma irregularidade possível. Mas também pode ter havido uma outra situação, que é a cobrança de cargos indevidos antes do vencimento, ou seja, no momento do desconto da duplicata. Existem formas de se apurar se o banco cobrou a taxa de juros correta. E aí a gente fala de taxa de juros. É certo, se eu não falar isso, o Zé Marcos vai me bater. Na matemática, taxa de juros é diferente de taxa de desconto. A taxa de juros é diferente. Todo mundo aprendeu isso na matemática, só que no direito não é mais. Antigamente havia uma dúvida sobre se uma taxa de desconto era taxa de juros. E isso foi dirimido, inclusive, num processo em que eu trabalhei, um acórdão, se eu não me engano, de 2004, não tenho a certeza, em que o advogado para quem eu trabalhava resolveu levar adiante o caso até o Superior Tribunal de Justiça, e lá ficou definido que na legislação brasileira não existe a taxa de desconto, existe a taxa de juros. E que juros, assim como a taxa de desconto, é remuneração de capital. Então, a gente pode, embora na matemática não seja assim, a gente pode considerar taxa de juros como taxa de desconto. E aí vem a outra questão, sobre se o banco cobrou ou não a taxa fixada. Se taxa de juros é igual a taxa de desconto, então a pergunta quando o banco retém, por exemplo, 10% de um título, o título é de 100 mil, ele cobra 10% de juros num determinado período, vamos dizer 2 meses, ela cobra 10% de juros, o banco. Ele acredita na conta do cliente 90 mil, mas banco, recebe depois de 2 meses 100 mil. Então, 100 mil dividido por 90, ou seja, os 10 mil que ele recebeu a mais do que ele creditou para o sacador, e quando ele fez o desconto, ele creditou 90 mil. Esses 10 mil dá mais do que 10%, dá 11,1%. Então, a discussão será que isso está regular? Esta forma? Então, é uma discussão técnica que envolve também questões de direito. Tá? Bem, aí o que aconteceu? Nós falamos, eu falei aqui que não havia condições da gente fazer todos os cálculos, porque precisava dos títulos, precisava saber que dia eles foram creditados, que dia eles venceram, se foram protestados, se não foram protestados, né? E também a questão da comissão de permanência, que está lá naquele demonstrativo, na parte final, que a gente não sabe qual o critério de cálculo da comissão de permanência, não consegue apurar esse critério no Banco do Brasil. E aí, de qualquer maneira, como precisava embargar, são embargos monitórios, é isso que o advogado fez, embargos monitórios, precisava ter uma estimativa de valor. Então, eu fui aqui, peguei a legislação, vocês vão ver numa tabela que existe aí, apliquei a taxa Selic como encargo moratório, porque na época já era considerada o juro legal, os juros de mora legais, né, a partir do artigo 406 e do artigo 591 do Código Civil. Hoje já tem uma outra discussão que ainda não terminou no Superior Tribunal de Justiça, se é aplicável ou não a taxa Selic nesses casos, né? Se a taxa Selic é o juro legal no Brasil, se é o juro de mora. Então, essa discussão ainda está lá há alguns meses, não se decidiu. Então, ao final, aqui já na página 15, eu digo, não há nos autos prova de que as duplicatas tenham deixado de ser pagas pelos sacados. É a primeira coisa. Se você quer cobrar em regresso, você precisa provar que não foi pago pelo devedor original, que era o sacado do título. Elementos contratuais que permitam afirmar qual era as operações de desconto quando elas foram feitas. Porque existe uma jurisprudência do STJ informando o seguinte, que os encargos moratórios eles só podem ser, eles são os encargos cobrados
no período de normalidade. E qual é o período de normalidade de um desconto? É desde a data que o banco creditou o desconto para o cliente até a data do vencimento do título. Esse é o período de normalidade. Depois do vencimento é a anormalidade. E esses encargos posteriores à normalidade têm que ser, no máximo, os encargos moratórios fixados mais os encargos remuneratórios, que são aqueles que estavam vigindo durante o período de regularidade, ou seja, até o vencimento do título. Então, a gente não tem esses elementos e meios para aquilatar eventual abusividade. Bem, depois vocês vão encontrar aqui nas páginas seguintes uns cálculos, eu não vou discutir. Eu juntei só dois acórdãos para justificar os cálculos, né? E aí fomos adiante. Deixa eu ver que página nós vamos parar. Eu juntei também a tabela da taxa Selic, né? Eu já estou aqui na página 28, viu, Zé Marcos? Se você puder ir seguindo. 26 por enquanto aqui, olhando aqui a taxa Selic, né? É a primeira publicação da taxa Selic, né? Isso. Baixado aí dos sites oficiais, vai da página 26, indicando, são as taxas acumuladas em determinados períodos. Isso. Aqui, Isso. só para conhecimento aqui do pessoal, que de repente essa não, pode não ser a forma mais conhecida, mas temos aqui uma tabela que tem a sua vigência para janeiro de 2018. Então, ela indica aqui os percentuais acumulados da taxa Selic, né, para cada um desses intervalos de tempo, e é onde aí foi extraído a taxa, né, que o Pedro Afonso utilizou, de 0,33%, né, Pedro? Isso. Para o caso específico aí, né, que é a tabela que ele está falando aqui da página 28, lá na linha de setembro, tá? Então, é uma tabela válida para o mês de fevereiro de 2018, né? E ele pega o índice relativo ao mês base, né? Vocês vão ver aqui os 3,33% relativo ao mês de setembro, né, de 2017. Então, é a variação acumulada entre setembro de 2017 e fevereiro de 2018 que vocês vão ver indicada ou aplicada neste demonstrativo que o Pedro mencionou aí, que eu estou já indo aqui para a página 32. Eu vou te dizer o seguinte, vamos ver se eu consigo passar. O 32, eu vou ter que entrar na tela, viu, Zé Marcos, que não está rolando aqui o meu arquivo. Eu vou ter que entrar na tela, na sua tela aí, e aqui nós temos, então, os títulos, né, que foram envolvidos, e eu, então, fiz o cálculo. Eu queria que você passasse um pouco e você fizesse um favor com o velhinho aqui, com o idoso, e lesse para mim o despacho do juiz, que vai ser o próximo, acho que vai ser a próxima página. Agora. Eu vou pedir que você leia o despacho do juiz. Perfeito. Então, isso aqui foi um despacho, né, que foi proferido após as manifestações aí das partes, e inclusive deste parecer técnico, né, que foi coligido aos autos, e o juiz se manifesta nos seguintes termos. Tratando-se de monitório fundada em contrato de desconto de títulos, providencia a parte autora a juntada de todos os títulos inadimplidos relativos a esta monitória, comprovando seu envio a pagamento no prazo de 10 dias, o que se faz para não dar margem à alegação de cerceamento de defesa. Decorrido o prazo, tornem para sentença. Então, aí o que aconteceu? O juiz entendeu a nossa reflexão, a necessidade de que não basta uma declaração do banco e uma planilha do banco. Ele tem que apresentar os instrumentos de crédito. Aí, logo em seguida, houve uma certificação, não a certificação ainda, Zé Marcos, um pouco antes, sim. tem uma certificação do cartório. Aquele despacho que o Zé Marcos leu, ele mandava entregar, né, no prazo. Aí o cartório fez o quê? Fez uma certificação. Só podia ler, por gentileza, Zé Marcos? Certifico e dou fé que decorreu in albis o prazo para manifestação da parte autora nos termos da decisão de folhas 267, nada mais. São Bernardo do Campo, aí 2 de agosto de 2018. Então, in albis significa em branco, ou seja, sem nenhuma manifestação da parte autora que tinha sido intimada a trazer os documentos para os autos.
A desconfiança que eu tenho é que o banco, de fato, não tinha. Agora vamos, então, para a sentença, Zé Marcos, e eu vou te Pois pedir não. para ler, porque aqui eu não consigo ler. Por Tranquilo. gentileza. Então, aqui, na sequência, vem aí a sentença proferida pelo juiz nos seguintes termos. Banco do Brasil ajuizou a ação monitória em face de MAB SP Soluções em Madeira Limitada, IPP, Márcio de Rossi e Giselma Tatiana dos Santos, de Rossi, alegando que firmou com os requeridos contrato para desconto de títulos, estando em aberto o valor de R$ 1.247.252,18. Requereu a expedição de mandato monitório. Os requeridos apresentaram embargos ao mandato monitório e controverteram o pedido do autor. Pela decisão de folhas 267, foi concedida à parte autora a oportunidade de juntada aos autos dos títulos inadimplidos relativos a esta ação monitória. Esse é o relatório do essencial. Tá? Agora vem a parte de fundamentação e a decisão. No mais, observo que se trata de ação monitória fundada em contrato para desconto de títulos. Sei disso que só se admite como instrumento hábil para ação monitório se referido contrato vier acompanhado de planilha, evolução do débito e os imprescindíveis títulos inadimplidos, sendo insuficiente a simples menção de numeração em planilha de débito. Assim, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, e aí vem aqui Pode pular, jurisprudência. isso Pode é pular. uma jurisprudência aqui que ele cita, e não só uma, né? Mas várias aqui, na verdade. Então, dando sequência. Deu-se, inclusive, oportunidade para que a parte providenciasse a juntada dos títulos no processo, conforme decisão de folhas 267, mas a parte autora sequer manifestou-se a respeito, deixando transcorrer em habeas o prazo que lhe foi concedido. Por conseguinte, ausente a cópia dos títulos de crédito inadimplidos, não há como haver sucesso nesta ação monitória, porquanto ausente documento hábil para a acolhida do pleito. Ante o exposto, acolho os embargos ao mandado monitório e julgo improcedente o pedido inicial e condeno a parte autora a pagar custos e honorários advocatícios na razão de 10% do valor atribuído à causa. Então, que data é essa aí? Cumpra-se. Que data está aí? Que data está aí, Zé Marcos? 15 de agosto de 2018. Então, deixa eu só explicar para vocês que agora eu conto o pulo do gato, né? Porque, por enquanto, eu contei o que a gente fez. Eu não sei se vocês repararam, passou bastante rápido, eu lá indiquei uma estimativa de valor devido de 1.147, 1.127, e eles tinham cobrado 1.247, quer dizer, dá 120 mil de diferença, né? Se valesse a minha estimativa, que a minha estimativa teria que ser confirmada pelos documentos, porque não houve a trazida dos documentos. Ocorre o seguinte, passa adiante agora que eu conto o pulo do gato no final, Zé Marcos. Posso ir até o final? Pode. Só tem mais uma petição, acho que do juiz, do advogado, né, do Calderon. Tá. A última que está aqui. Não, é do Banco do Brasil. Essa aqui. Calderon. É do Banco do Brasil, é do Banco do Brasil, é do Calderon. Tá. Tá na e tela. Aí ele pede. Aí o que ele pede? Por favor. Por seu advogado, que esta subscreve nos autos do processo e epígrafe, proposta em face de MAB, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, tendo em vista que foi iniciado o cumprimento de sentença, conforme número tal, requer o arquivamento do presente. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, esse cumprimento de sentença são só os honorários do advogado. Esse processo que está mencionado aí, foi o valor lá de 124 mil e alguma coisa, 10% de 1.247, e foi pago pelo Banco do Brasil os honorários do advogado. A pergunta que vocês vão me fazer é o seguinte, mas o Banco do Brasil cobrou depois? E aí é que eu volto àquela minha consideração inicial. A gente forçou um pouco,
dentro das normas legais. Nós não estamos forçando nada, nós estamos simplesmente cumprindo as normas legais. O que a gente fez? A gente obrigou o banco a trazer os títulos que ele deveria trazer. Só que eu não sei se vocês olharam lá, naquela lista de débitos, o título mais antigo vencido era de novembro de 2016. E quando o juiz deu essa sentença, já era 2018. Aí você disse, mas então o banco... E aí, o banco não cobrou? Sabe por que não cobrou? Porque desde o começo a gente tinha noção do seguinte, eu e o advogado, esse eu falei para ele concordou, nós seguimos adiante. A prescrição da ação de regresso, do direito de regresso contra a empresa e os emitentes da carta de fiança, no caso sócios, é de 1 ano. E mesmo que fosse de 3 anos, estava quase em cima já do prazo. O que aconteceu? O Banco do Brasil, por não ter apresentado os títulos, ele simplesmente perdeu o direito de regresso. Ele teve que voltar-se contra os sacados, não sei se recebeu dos sacados, eu não tenho essa informação, mas o meu cliente não pagou nada desses 1.247.000 que foi cobrado, porque simplesmente não tinha direito de regresso. O banco perdeu por causa da prescrição. Ou seja, na montagem do processo pelo Banco do Brasil, por algum motivo, eu não sei exatamente qual, não trouxeram os documentos, ou pela inexistência, ou porque não preenchiam os requisitos legais. E a gente, simplesmente, usando da lei, fizemos com que eles fossem obrigados a trazer, não trouxeram, o Banco do Brasil, o juiz, deu por improcedente a ação monitória e procedimentos. Isso só se dá, gente, se a gente tiver uma sintonia entre o advogado e o assistente técnico, que pode trazer os elementos fáticos, mas precisa ter uma objetividade. Qual é a objetividade? Dentro das normas legais, atender os anseios do cliente. Claro que nós imaginamos que o Banco do Brasil ia fazer um acordo depois, mas nem isso ele fez. Simplesmente abriu mão e nunca mais cobrou esse valor. Cobrou tem uma outra ação contra esse mesmo cliente, mas é um valorzinho pequeno, que era saldo devedor de cheque especial. Tá bem claro? Então, o objetivo desse trabalho de hoje foi só isto, mostrar a importância da sintonia do trabalho do assistente técnico com o advogado, aproveitando as brechas legais, as falhas eventuais, mas sem distorcer a realidade. A verdade tem que ser sempre uma só. Mas é claro que as normas C, etc, tá? Zé Marcos, era isso que eu tinha para falar. Perfeito. Excelente, Pedro. Teve alguns embargos de declaração aqui no meio do caminho, mas ele rejeitou esses embargos de declaração aí, né? Não reconheceu nenhum tipo de obscuridade, nem de contradição. E aí, né, transitando em julgado, nessas circunstâncias aqui, efetivamente, né, existe essa sinergia aí importante, né, esse conhecimento adicional, né? A gente não está falando aqui de tomar o lugar do advogado, né, Pedro? A gente trabalha em sintonia absoluta, certo? Sem deixar que a necessidade, né, de assessorar, né, ultrapasse os limites aí da nossa efetiva competência. Excelente trabalho, um caso emblemático, importante, né, complexo, né, porque, na verdade, a gente não está falando apenas e tão somente aqui de cálculos matemáticos, nós estamos falando de uma grande estratégia, né, e de conhecer efetivamente as oportunidades que a lei faculta. Então, né, parabéns, excelente. Estamos abertos às perguntas aí, né, eventuais aí que os colegas queiram fazer. José, tem uma pergunta feita pelo Eduardo aqui no chat. Ele fez antes até da apresentação do Pedro. Eduardo está aí ainda, será? Acho que sim, porque, olha, uma coisa maravilhosa dessa live é que ninguém sai, gente. A gente começa com 27, 28, 29, 27. A gente percebe que todo mundo fica mesmo, isso é muito legal. Então, Eduardo, até onde vai a responsabilidade do administrador judicial no caso de encerramento da ação de recuperação judicial
logo após a aprovação do plano de recuperação judicial, antes dos 2 anos legais para o pagamento dos credores? Vamos lá. A gente tem um ponto importante. Com a alteração da lei, antes da alteração da lei, em 2020, você tinha um período de 2 anos de recuperação judicial. Você tem agora, com a alteração da lei, até 2 anos. Um período de até 2 anos. Então, você tem essa abertura para que, eventualmente, o processo seja, a recuperação seja encerrada antes. Professor, como é que se encerra a recuperação antes, sendo que o plano de recuperação prevê pagamento para 30, 20 anos, né? Muitos planos, até para contextualizar, antes de entrar diretamente na resposta, tá? Muitos planos, ele tem uma previsão de carência de 2 anos. E alguns planos não tem débito trabalhista, ou essa dívida trabalhista é pago logo no início, aí, nesse período, até a aprovação do plano. Por autorização, por uma série de medidas que envolvem a questão da natureza alimentar do crédito trabalhista. Então, você tem ali algumas recuperações que você não tem obrigações de pagamento, né, dentro desse período de 2 anos. Ou seja, o trabalho do AJ seria de fiscalizar o andamento da recuperanda nesse período de 2 anos. E, às vezes, não tem alienação de ativos, e, às vezes, não tem algumas atividades que ensejam o maior trabalho do AJ nessa fiscalização. E aí, alguns juízes têm encerrado recuperações judiciais com aprovação sob a justificativa de que não tem uma atividade que requer essa fiscalização nesse período, visto que as obrigações previstas no plano começam após esse período. Porém, o Tribunal de Justiça tem respondido com análise de cada caso concreto nisso daí. Então, algumas decisões que revogam a decisão do juiz do primeiro grau, falando não pode suspender. É difícil não ter uma obrigação para cumprir nos 2 anos. Geralmente trabalhista, geralmente uma alienação de ativo, uma reorganização societária, algumas obrigações, algumas questões que estão nos meios de recuperação judicial, que não envolvam exclusivamente pagamento de credores, mas precisam de um acompanhamento do AJ. E essas decisões têm sido revertidas. Outras não. Então, tendo em vista que uma decisão que encerrou a recuperação judicial logo após a aprovação do plano, a gente, antes desses 2 anos, a gente tem o seguinte: a novação da dívida da RJ, ela se dá com o término do período de supervisão. Ela se consolida nesse período. A gente aprova um plano e essa dívida vai ser novada. Essas obrigações que estão ali no plano vão ser novadas e passam a ter as condições que estão previstas no plano. Ela perde aquele caráter original, tudo que foi contratado, e passa a seguir pelas formas previstas no plano. Se você segue durante o plano de recuperação e descumpre alguma dessas condições e você tem a recuperação convolada em falência, você volta a essas condições, essa novação não é consolidada, você volta às condições anteriores, abatidos os valores que já foram pagos no decorrer da recuperação da RJ. Consolidada essa novação com o encerramento da RJ, a RJ se encerra, está consolidada a novação, não tem mais o que se falar em recuperação judicial. Se não houver o pagamento naquelas condições que... Veja, novou, consolidou... desculpa, só para mim não faltou aqui um pedaço. Encerrou a RJ, consolidou a novação, cria-se um título judicial dessa obrigação com cada credor, e esse título vai ser agora o direito de cada credor. Se depois da RJ
tiver algum descumprimento ou não for cumprida a obrigação com aquele título, vão ser por vias ordinárias que vai buscar a satisfação daquele título, não volta mais à RJ. Então, a obrigação do administrador judicial, ela vai se encerrar ali com o encerramento da RJ. Ele não vai ter mais atividade. Eu estou dizendo de responsabilidade, não responsabilidade pelos atos que ele já realizou, porque os atos que ele já realizou, se tiver causado algum dano aos credores, ao devedor, ou à massa falida, se for o caso de falência, e aí ele pode ser que seja apreciado isso daí dentro do prazo legal, tal. Mas responsabilidade de atuação, de desenvolvimento das atividades previstas lá no artigo 22, na seção do administrador judicial, ele não vai exercer mais nenhuma atividade, ele não tem mais responsabilidade pela condução daquele processo ou pelas obrigações, de fiscalizar as obrigações da devedora com os seus credores. Cessa ali no encerramento da RJ. Ele vai apresentar um relatório previsto lá para o encerramento, com o que foi cumprido até ali, com qual que é o saldo da dívida, qual que é a dívida, e aí esse relatório vai ser apreciado pelo juiz, e a partir dali, quando tiver o encerramento, encerra as atividades do administrador judicial, seja com 2 anos, seja com recuperações. Encerrou a recuperação judicial, encerra as atividades ali. E aí passa-se a cumprir aquele título judicial que foi constituído com a consolidação da inovação da dívida. Acho que tem mais uma pergunta, né, Denise? Isso, do Pauline, para o José Roberto também. A recuperação extrajudicial para a PMS, há credibilidade para levar adiante ou prospectar esse tipo de trabalho? Olha, a recuperação extrajudicial, ela é uma grande negociação, como a recuperação judicial. Uma grande negociação entre credores e devedores, porém fora do âmbito judicial. Então, há chance, sim, de prospectar esse tipo de trabalho. O que muda é que você leva essa negociação para a homologação do juízo, se for uma recuperação extrajudicial impositiva, que vai impor aos demais credores o que foi negociado entre esses credores. Logicamente, respeitando o quórum, respeitando o que está previsto na legislação. Mas é uma grande opção, é uma grande oportunidade também. O que eu vejo hoje eu costumo falar isso, já conversamos com alguns colegas nesse sentido, a recuperação judicial, ela é o remédio mais amargo que tem, e deve ser o remédio, muitas vezes é o remédio necessário, mas antes disso passa-se pelo processo de reestruturação extrajudicial, eventualmente uma recuperação extrajudicial. Hoje a gente tem a lei ali, tem a questão das mediações, tem a questão das ações antecedentes, que você pode tratar de negociações nesse período. Então, até se chegar à definição da recuperação judicial. Então, porque expõe o credor, expõe o devedor, tem uma série de implicações, é caro, é um procedimento caro, é um procedimento que é um remédio bem amargo. Então, eu costumo dizer o seguinte, a recuperação judicial ela tem que fazer parte de um processo de reestruturação, e ela é uma das etapas desse processo de reestruturação da empresa. Então, não vou pedir recuperação judicial? Pode ser que a recuperação judicial seja o remédio mais adequado para essa empresa, para esse tipo de crise que está sendo enfrentado, para esse processo de reestruturação. Mas ele não pode ser um remédio único dentro dentro da reestruturação. Ele tem que fazer parte de todo esse arcabouço aí que envolve a reestruturação da empresa. Perguntas a gente não tem mais, tá bom? Muito bem. Zé Roberto, obrigado aí pelo esclarecimento, né? E, então, nós chegamos aqui ao final dessa nossa apresentação, né? Nesse fórum de perícias. Estendemos um pouquinho aí, viu? Só que, Denise, a gente adiantou um pouco aí do horário, né? Mas é assim,
falar de perícia, falar de recuperação judicial, a gente fala com muita paixão porque a gente vive isso e a gente empenha todo o nosso conhecimento, né, para prestar o melhor, a melhor assistência, o melhor trabalho, seja para as partes, seja para o juízo, né, mas a gente está sempre empenhado em oferecer o melhor de todos nós, seja pela nossa própria atuação, seja por conta dessa gama de colegas que nós temos e temos a obrigação de bem representar a nossa categoria, não é mesmo? Então, cada vez que a gente faz um bom trabalho, nós estamos colocando, né, uma medalha a mais aí na frente do nome de cada um dos economistas que estão conosco nessa batalha. Então, isso é importante, a gente está aqui sempre dividindo conhecimento, contribuindo aí com o engrandecimento da nossa categoria. Quero deixar aqui o meu agradecimento, né? E passo aqui a palavra para o Pedro Afonso. Eu não sei se ele tem condições de falar agora, estou vendo que ele está se movimentando ali, mas acredito que sim, né? Para aí as considerações finais, Pedro Afonso. Obrigado, é que eu estou saindo aqui. O meu motorista de Uber hoje assistiu uma aula de recuperação de empresas e de perícias. Obrigado a vocês todos, tá bom? Obrigado a vocês todos, estou à disposição, tá certo? É só isso que eu queria dizer. Obrigado. Excelente. Muitíssimo obrigado. A gente aqui sempre agradece o Pedro, sempre disposto, né, a contribuir com esse evento do Fórum de Perícias, e reitero aos colegas a nossa disponibilidade para acolher sugestão de temas, né, que vocês entendam serem pertinentes e adequados, encaminhem e nós vamos atrás de material para fazer uma apresentação, para fazer elucidações, fazer discussões, esse bate-papo gostoso, né, que a gente consegue promover nesse espaço aqui, abrigado aqui pelo Conselho Regional de Economia de São Paulo. Meu carinho, meu muito obrigado. José Roberto, suas considerações também, por favor, e depois a gente volta para a Denise para o encerramento. Eu gostaria de agradecer o espaço novamente, o convite, e me colocar à disposição. Os colegas que tiverem dúvida, que precisarem de qualquer coisa, eu estou à disposição. Converso, o José Luciano participou lá do curso, a gente conversou, de vez em quando a gente conversa, né? Tem outros colegas que a gente conversa, sempre estou batendo um papo principalmente o pessoal que faz parte do grupo de perícia, do grupo de recuperação judicial e falência. Então, eu fico à disposição, né? Eu adoro conversar sobre o tema, então, para mim, não tem nenhuma dificuldade conversar com os colegas. E, novamente, obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado a todos. Denise, suas considerações finais? Bom, eu queria agradecer, está cheio de elogios aqui no chat, viu? Parabéns, brilhante apresentação, ótimo ouvir os senhores, parabéns aos três, parabéns pela iniciativa, muito bom. Então, muito obrigada. Depois desses elogios todos aqui, só me resta agradecer, viu? Dizer que foi o máximo. Quando a gente fica mais tempo aqui é porque foi bom mesmo. Presidente, muito obrigada por ter... O senhor não faria diferente por cumprir o compromisso, seja de onde for, do Uber ou de qualquer lugar. José Roberto, muito obrigada, viu? Então, boa noite. Obrigada a todos e até a próxima. Eu queria lembrar, tá, gente? Já perguntaram aqui nas redes sociais se vai ficar gravado. Todos os vídeos da TV Economista ficam hospedados lá no canal do YouTube. Então, dá para rever a apresentação e compartilhar com todos os colegas, tá bom? Um beijo, boa noite. E deixa falar. marcado na agenda. Noite, Próxima quarta-feira, a terceira quarta-feira do próximo mês, nós estamos juntos aqui novamente.